Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar de struct, né? Eu vou falar um pouquinho de arquivo no fim, só para dar uma introduzida no assunto, que eu sei que vocês estão precisando usar bastante. Então eu quero começar, pelo menos para o que vem, a gente fazer bastante exemplo. Né? A gente tentar fazer exemplo de arquivo com struct, o máximo que der. E realmente fechar a parte tipo de teoria em si, né? Falar um pouquinho de recursão também, que é legal. Mas hoje vamos focar em struct, né? O que é struct? Struct é um grupo de elementos de dados que são agrupados com o mesmo nome, e aí a gente chama ele de estrutura de dados, ou struct, né? Esses são os elementos dos dados, são chamados de membro, então a struct tem vários membros, cada dado dela é um membro, e eles podem ter diferentes tipos de tamanho. Então você pode ter inteiros, pode ter chars, pode ter long, você pode ter uma struct dentro de uma struct, você pode ter um vetor, você pode ter um ponteiro de um ponteiro, você pode ter qualquer coisa dentro de uma struct como membro dela, né? Elas são muito úteis mesmo, para a gente poder representar informação complexa e organizar ela de um jeito bonitinho. Né? Então, para a gente não ter que, sei lá, qualquer coisa complexa que a gente for pensar na vida. Eu quero fazer um RPG, sabe? Tipo, poxa, imagina eu ter que fazer para cada personagem, eu ter que colocar um vetor das variáveis e ter que pegar para cada variável lembrar que todas elas pertencem ao mesmo personagem, esse tipo de coisa. A struct me permite só fazer uma struct personagem e aí ele carrega tudo que um personagem tem, né? Uma struct inventário, uma struct para qualquer coisa de dados que a gente quiser. Ela é muito útil e ela basicamente é a precursora dos objetos que vocês vão ver em orientação a objeto no ano que vem, que é um paradigma super usado e super útil, né? Então o objeto basicamente é uma struct que pode ter funções dentro dela, dando spoilers para vocês de um ano no futuro, né? A sintaxe da struct, ela é assim, você digita a palavra-chave struct, você coloca um nome para esse tipo de dado, né, o nome que essa struct vai ter, e aí, dentro das chaves, você vai colocar, olha, qual tipo é esse membro? Int, char, float, long? Qual é o nome dele? O nome que você quiser, desde que seja válido. Qual é o tipo do outro dado? O nome. E aí vai até você ter todos os dados que você quiser ter nessa struct, né? E aí, você pode, no fim da struct, já declarar variáveis da struct. Então, como em C tudo é relativamente global, né? E a struct geralmente é declarada fora da main, né? Ela é declarada lá fora, ela tem um contexto global. Você pode declarar as variáveis aqui, só que lembra que elas vão ser tratadas como variáveis globais, então toma cuidado com isso, né? Então, o que eu tinha explicado aqui, né? O nome do tipo é o nome do tipo da struct, bem intuitivo. Os nomes das variáveis é um conjunto de identificadores válidos para os nomes das variáveis, né? E aí entre as chaves são as listas de membros de dados, cada um com tipo e identificador. Então, exemplozinho básico lá do C++, né? A gente tem uma struct produto, que vai ter o peso do produto, e um double, que vai ser o preço. Então, ó, é um int, é um double, qual o valor que eu quiser, né? E o nome da variável. E aí aqui ele já colocou 3 produtos, né? Esses nomes aqui depois de struct são os nomes das variáveis struct, né? Então tem uma banana, tem uma maçã e tem um melão, né? Assim a gente declarou uma struct de nome product. A struct possui 2 membros, o peso e o preço. Cada um tem o tipo dele, né? E a declaração dela vai criar um novo tipo, product. Então, quando eu declaro aqui struct product, esse product aqui, ele é tratado como um tipo, né? Desde que eu coloque os dois juntos. Quando eu for usar, a gente vai ver isso depois. Mas ele vira um tipo novo de dado e esse tipo tem dentro dele todos os tipos que eu declarei na struct, tá? É um tipo especial de dado, né? Essa struct, então, ela vai ter o peso e o preço, né? Cada um vai ter um tipo. E aí a gente tem as 3 variáveis, a maçã, a banana e o melão. Mas a gente também pode declarar as variáveis depois da struct, né? Aí a gente coloca struct, o nome da struct e o nome da variável em si, né? Então, struct product, banana, melão, aqui, certo? Dependendo de onde vocês olharem, vocês vão ver alguns lugares que não estão colocando esse struct aqui. É porque em C++ não precisa. Em C você precisa ainda chamar de struct. Ou a gente vai ver um segredinho no final que não precisa. Eu vou rodar o exemplo aqui para vocês. Aqui. Depois esse exemplo. Calma. Ele abriu na ordem errada. Mas depois eu rodo meu exemplinho diferente para vocês, né? Só para
eu terminar de falar aqui. Né? Uma vez que um product ele é declarado, ele pode ser usado como tipo comum, desde que a gente coloque o struct, e aquilo que eu falei para vocês do C++, né? Não confunda, porque em C, se você não colocar o struct, ele dá erro, né? E, bem, para acessar as variáveis dentro daquela struct, aí sim eu vou para o meu exemplo, você pode acessar diretamente os membros com o operador ponto, né? O pontinho aqui. Então, por exemplo, para acessar o peso da maçã, é apple.weight. Para acessar o preço da maçã, é apple.price. Né? Banana, mesma coisa. Melão, mesma coisa. Então, sempre é o nome da variável da struct, ponto, o nome do membro dela, que é aquela variável dentro da struct em si. Né? Então, aqui, eu fiz um exemplo com mangás, porque tinha um exemplo com filmes. Eu falei, vou ser o IB e vou dar exemplo de mangás. Então, o que a gente tem aqui? Né? Eu fiz uma struct de mangá, que vai ter o título do mangá, e eu vou ter o ano dele. Né? O ano que ele foi lançado. Eu declarei duas variáveis aqui, globais, que é tipo o meu e o seu, porque eu vou pedir para digitar o texto. Né? Eu fiz uma função para imprimir os dados. Então, olha uma coisa legal que a gente vai ver. Né? A gente passa as structs como um tipo das nossas funções também. Né? Eu acho que vocês já usaram isso. Vocês conseguem passar ela como se fosse um int, um float, qualquer coisa, porque realmente é um tipo. Você trata ela como um tipo. Tá muito pequena, galera? Assim ajuda? Eu tentei dar bastante zoom, mas assim melhora? Vocês estão conseguindo ver? Melhor? Beleza. Deixa eu... Mais ainda, pronto. Tá bem zoom aqui. Então, ó, se vocês pegarem uma função e passar struct, o nome da struct e a variável, vocês conseguem passar como se fosse um int, um char, um float, qualquer coisa assim, né? Aí a gente vai ter a nossa main. E aí, ó, é o que eu falei para vocês, ó. A gente consegue acessar a variável, o membro, né, da nossa variável de struct com um ponto. Então aqui eu pego, olha, o título era um array de char de 30 elementos. Eu vou pegar e vou copiar um nome aqui, strcopy, para inicializar o valor dentro da minha struct, que eu declarei aqui como global, né, o mine. E eu também vou colocar o ano, né? Então One Piece começou a lançar em 97, então ele está com os dados aqui bonitinho. Eu também posso inicializar passando entre chaves os valores, desde que eu respeite a ordem das variáveis, né? Então, primeiro é o título, depois o ano, então eu posso passar, olha, Yu Yu Hakusho, 1990, né? Um outro mangá aqui que eu fiz. E aí aqui eu tô lendo os dados. Então, para ler os dados também, você consegue tratar struct como qualquer outra variável. Então, eu quero ler uma string, eu passo o %s, falo, olha, é o yours, né, que é a nossa outra struct aqui, global, ponto .title, que isso daqui é um vetor de char, né, o title, então eu consigo salvar as coisas do scanf passando a máscara do %s nele, não preciso de comercial, lembrem disso, evitem erros. E se eu quiser ler um inteiro, também é a mesma coisa, né, o year da nossa struct é um inteiro, então eu preciso do e-comercial, né? Porque é um inteiro, eu preciso acessar o endereço dele para salvar o que eu tô lendo no scanf. E aí eu vou printar os meus 3 mangazinhos aqui para ficar mais fácil. Nossa, o highlighter do cursor tá preto. Meu Deus. Ok, esse tema ficou horrível. E aí, o que eu vou fazer, né? Na minha função de imprimir o mangá, eu recebo uma estrutura de mangá e eu simplesmente pego essa variável que eu recebi e imprimo os valores dela. Né? Então, a struct consegue ser usado como uma variável normal, com essa grande diferença da gente ter o ponto para acessar os valores e eu poder definir, né, quais os valores que ela vai ter. Então, eu vou compilar aqui, vou rodar só para a gente ter certeza. Eu preciso digitar um nome aqui, né? Vou digitar Jojo, 1977. E aí, olha só que bonito. Né? Então, eu vou tentar dar zoom aqui para vocês verem o resultado. Pronto, olha só, tá bonito aqui. Então, ó, tem o título aqui do mangá, tem o ano de lançamento, o título do que eu digitei o ano de lançamento, e aí o título daquele outro que eu inicializei na mão, ali nas chaves, né? Então vocês percebem que todos eles são válidos, né? Agora, o que eu falei da ordem aqui, né, que precisa ser na ordem na chave, então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu inverter a ordem, o que vai acontecer? Você percebe, aqui ó, ele deu erro, que ele tá dando uma conversão de int para char, né? E aqui de char para char asterisco. Então, se eu tentar rodar, provavelmente vai dar erro.
Olha só, que bonito. Ele interpretou errado os dados, né? Então, ele não tem inteligência, né, de tentar entender o tipo de dado que está passando e fazer automaticamente e tudo mais. Então, assim, se vocês quiserem inicializar com chave, lembra da ordem. Beleza até aqui, galera? Como declarar uma struct, como acessar as variáveis com pontinho, que vocês podem passar como função. A gente vai ver bem mais exemplos, mas assim, tá tranquilo até agora? Tá beleza? Belezinha? Struct é muito útil, galera. Sim. Bem legal usar struct. Vai ser um conhecimento bem útil. Então tá. Primeira parte de struct, então, estamos todos bem. Vamos voltar para os slides. Meu Deus, eu tô com muita aba aberta. Beleza. Então, eu mostrei aqui, eu dividi o código em duas partes para vocês depois olharem de boa no slide. Então, o que a gente tem aqui, né? O yours.year é um inteiro e o yours.name é uma string totalmente válidos, a gente conseguiu usar sem problema nenhum. As variáveis mine yours são também variáveis, só que do tipo mangá, underline t. Essa notação aqui de colocar underline t é bem comum no C, tá? Para você definir struct, né? Falar que aquela é uma variável do tipo struct, um template específico, né? um type específico. Então a gente também pode passar como argumento de função as structs sem problema nenhum, né? Dá até para usar size off na struct, que a gente vai ver depois para fazer locação dinâmica, porque ela realmente é tratada como um tipo, né? Dá para fazer a inicialização então com os arrays, como se fosse um array, né? Com um tipo de chave passando para ela. Só lembre então da ordem exata dos argumentos, né? Senão dá erro. A gente também pode ter vetor de struct, né? Então eu vou mostrar o exemplo para vocês, mas assim, dá para fazer ela como um vetor sem problema nenhum. Isso aqui eu copiei errado o slide. Calma aí, deixa eu pôr o exemplo aqui para vocês, depois eu passo para ponteiros. Então, ó, vamos fazer o mesmo exemplo, mesma coisa. Eu só vou mudar que agora eu tenho um vetor de mangás, eu não tenho mais duas variáveis aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, então, eu vou colocar um mangá aqui, coloquei Hunter x Hunter, eu vou ler outro mangá aqui que eu vou digitar alguma coisa aqui, e eu vou dar um for aqui para imprimir eles. E aí eu posso usar como um vetor normal. Perceba, eu estou usando aqui, ó, o índice de mangá 0, ponto, o título. O índice de mangá 0, ponto, o ano. E aí eu estou passando mangá i aqui na função. Beleza? E o print está igual. Né? A mesma coisa, estou passando a variável. Então, se a gente compilar e se a gente rodar aqui, então eu vou colocar Jojo Kimiona Boken, porque está me dando tristeza não colocar o título inteiro, e ele pegou errado. Era pra pegar o anos também. Calma, pegou errado. Acho que você tá usando %S, né? Mas não pega espaço, não é isso? O porcentagem não pega espaço. Droga! Eu vou colocar de olho mesmo. Não vou tratar isso agora não. Então, ó, eu peguei, fiz o vetor, inclusive eu fiz um tratamento de erro muito específico, para quem acompanha esse mangá sabe da verdade dura e cruel que existe nele, mas ele tá imprimindo tudo certinho, né? O título do mangá, o ano, o título, o ano. Então, assim, eu também posso ter um array de structs sem problema nenhum, certo? É como se fosse um array de qualquer outra coisa, só que eu posso acessar variáveis especificamente deles, né? Tranquilo? Inclusive tem o tratamento de erro aqui, se vocês quiserem depois. Tranquilo quanto o vetor também de struct? Algum problema? Alguém quer ver alguma coisa específica? Tá tranquilo? Então, maravilha. Aí nesse vetor de struct é como se Diga. tivesse, tipo, aí tem 34 bytes nessa struct. Então é como se tivesse 34 bytes, depois outros 34 bytes. Isso. Aí, tipo, em um pedaço do vetor, né? Tipo, no mangá 0, estaria 30 bytes do char, 4 do ano, depois Isso. do. Tipo, nessa ordem, assim. Sim, ele vai pegar para cada struct, ele vai alocar um bloco de memória, para a próxima struct outro bloco de memória e aí vai. E ele vai reservando o espaço de memória de acordo com as variáveis na ordem que elas são declaradas na struct. É isso mesmo. Ok. Essa é a ideia. Tranquilo? A gente pode também, né, pegar o endereço de struct. Então a gente pode ter ponteiros para structs. Né? As operações vão seguir o mesmo princípio
de você passar o endereço das coisas, tem que acessar, tem um asterisco, tem o e-comercial para pegar o endereço. Só que tem uma diferença aqui de struct que confunde bastante a galera no começo, é que ela tem um atalho, digamos assim, né, para você acessar o valor dos ponteiros de struct, né? Então, se eu tenho um ponteiro de struct, eu posso, ao invés de colocar essa estrutura, né, asterisco, ponteiro de struct, e aí acessar o valor, né, lembrando, isso aqui eu tô falando que, olha, eu quero o valor que este ponteiro, pensando que pstruct é um ponteiro, né, eu quero o valor que este ponteiro está apontando para, né, esse dereferenciador aqui. E aí sim, depois de eu ter dereferenciado, que eu poderia acessar o valor, certo? Para não ter que fazer isso, a gente pode usar essa seta em C. Essa seta é um atalho, né? Ele faz exatamente isso daqui, que é fazer esse atalho para acessar os valores da minha struct. Então a gente vai ter que esses dois trechos de código vão ser equivalentes, né? Eu vou mostrar para vocês depois aqui, mas basicamente eu tenho um ponteiro para o mangá. Se eu pegar o endereço, né, do mangá que eu vou declarar e colocar num ponteiro, eu posso acessar as variáveis pelo ponteiro usando a setinha. Em vez de ponto, é essa seta aqui. Ou eu posso fazer, entre parênteses aqui, asterisco, ponteiro do mangá, ponto, o membro da minha struct, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui funcionando. Mesmo struct de sempre, mesma função de print. Eu vou ter aqui um mangá, que é uma variável, que eu não inicializei nem nada. Tá uma variável limpa, eu não tenho nenhuma global nem nada. Tá só a variável aqui. Opa, deixa eu dar mais um. Tá só a variável aqui. E eu vou ter um ponteiro, né, pro meu struct, que eu ainda não declarei nada também. Esse ponteiro vai apontar para o endereço dessa variável, que por enquanto está vazia, eu não inicializei, tá? E aí o que eu vou fazer? Para acessar o título, né, para eu copiar, para passar um título de mangá, eu uso a setinha, ou eu posso usar o asterisco, então para cada um eu fiz de um jeito, né? E aí tem as variações, vocês podem intercalar aqui, vocês vão ver que todos funcionam. E aí eu vou imprimir, né? Então, eu vou fazer aqui, vou imprimir para vocês verem funcionar. Aí, Bleach, lançou em 2001. Os dois modos funcionaram certinho. Se eu quisesse alterar, né? E eu setar o ano de um jeito e o título do outro jeito também, só para a gente conferir. Mesma coisa. Também funcionou, né? O título e o ano de lançamento estão salvos. Estão salvos certinhos, né? Assim, em teoria isso é de boa. Quando vocês estiverem programando, eu tenho certeza que vocês vão confundir e vocês vão marcar errado, porque todo mundo faz isso, é normal. Mas assim, tentem lembrar, se vocês forem acessar um membro de uma variável da struct, uma variável struct, é ponto. Se vocês quiserem acessar de um ponteiro, é a setinha. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa disso daqui por enquanto? Tá beleza? Acho que tá tranquilo. Então vamos lá. Uma coisa importantíssima. A setinha não é a mesma coisa que asterisco, o nome da struct, ponto título. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Você desreferenciar o título do mangá, né? Eu tô pegando o mangá, ponto título, tô acessando o membro título e aí eu tô desreferenciando ele, né? Que é a mesma coisa que fazer isso daqui. Isso daqui funciona se o título for um ponteiro e você quiser saber o valor do ponteiro do título. Então, se título fosse um char asterisco asterisco e aí você quisesse acessar o primeiro char asterisco que está dentro desse meu char asterisco asterisco, aí isso daqui faria sentido. Mas do jeito que a gente tem, não faz sentido, tá? Porque esses dois iam acessar o valor apontado pelo ponteiro hipotético de title da estrutura do mangá, que no caso acessaria o primeiro char, né, do título, né, pensando que ele é um array de char. Mas o nosso title não é exatamente ponteiro, então ele não vai funcionar exatamente como ponteiro, ele só vai acessar o primeiro membro do meu char de title. E se ele fosse um int, ele ia bugar completamente, porque ele ia falar, isso daqui não é nem um vetor, não é nada, como eu acesso isso? Beleza? Então assim, toma muito cuidado,
Porque se vocês forem acessar o title, lembrem de colocar o asterisco aqui, tá? Se for um ponteiro, beleza? Porque pela ordem de prioridade dos operadores, isso aqui acontece antes de desreferenciar, tá? Então, assim, isso sempre vai dar errado se vocês fizerem assim, tá? E aí, a última maravilha de structs pra gente fazer, depois de alocação dinâmica, né? É que a gente pode ter structs alinhadas. Então, vocês podem ter uma struct que tem uma struct dentro dela. Isso é maravilhoso. E confuso, mas maravilhoso, né? Com isso, a gente vai conseguir criar tipos de dados super complexos. E aí a gente pode ter, né, aqueles grandes dados super bem elaborados, confusos de entender, mas super bem elaborados, que a gente pode acessar coisas bem diferentes. Então, aqui. Usando o meu exemplo, né, eu tinha um mangá. E aí agora vamos falar assim, olha, eu tenho meus mangás, estão ali e tal, só que, putz, eu quero também ter uma estrutura, sei lá, anime. Porque eu quero pegar os dados de um anime, só que um anime, quase toda vez, vem de um mangá. E se não vier, eu posso simplesmente jogar um null. Olha só. E aí agora eu tenho duas estruturas que eu posso ter separadamente meus mangás, só que também eu posso ter meus animes aqui, né, na minha estrutura. Ou, sei lá, se eu estou fazendo um RPG, eu posso falar, por exemplo, que o meu personagem tem os atributos básicos dele e, ao mesmo tempo, o meu personagem ele pode ter uma habilidade. E essa habilidade ela pode ter a sua própria estrutura para definir nome, custo de MP, custo de tempo, descrição, qualquer coisa assim, né? Então, structs dentro de structs são muito úteis para vocês fazerem dados complexos e não deixar a própria struct inchada, né? Isso é um negócio que, assim, vocês vão trabalhar muito mais vendo orientação a objeto para pensar como posso dizer? Como estruturar bem os dados, né? Em algoritmos também e grafos, vocês vão ver algumas coisas que usam muito struct, porque ela ajuda realmente muito a organizar os dados e modelar problemas do mundo real, né, em código. E em C já é um começo disso, né? Na época era o melhor que tinha, era a gente conseguir fazer struct. E aí vocês vão ver ano que vem em orientação a objetos que, assim, isso em classes vira outro nível e vocês conseguem abstrair problemas no mundo real de um jeito muito legal. E com struct você já consegue boa parte disso, né? Então, ó, o que eu fiz? Diga. Então, nisso de... não, pode falar, depois eu pergunto. Não, se quiser perguntar, pode perguntar. Não, eu ia perguntar, então, tipo, isso daí que você fez é a mesma coisa que você colocasse char title 40, int year, char studio 30 e int year no Sim. mesmo... Sim. Tá bom. E não é, né? Assim, oficialmente falando, ele vai ter o mesmo... vai alocar, digamos assim, o mesmo espaço de memória para isso, e obviamente eu teria que mudar aqui a variável para não ficar com o mesmo nome, né? E em termos de memória, ele ia alocar o espaço de memória para struct aqui dentro certinho, né? Então, em termos de memória, seria basicamente a mesma coisa. Só que, organizacionalmente, falando no nosso código, isso que eu fiz aqui faz muito mais sentido se eu precisar ter o mangá separado de um anime, né? Se o meu problema eu não precisasse dessa separação, faria mais sentido eu colocar tudo num lugar só, né? E fazer tudo como se fosse uma struct só. Mas se no meu problema eu precisar ter essas duas entidades separadas, faz muito mais sentido eu fazer essa struct ter a outra. Mas lá na memória, o que isso daqui vai fazer, esse struct, né? Ele vai lá, vai falar assim, olha, um anime vai ter uma struct de mangá nele. Então, vai aqui, separa 40 bytes de char, separa um byte de inteiro para ele. Beleza? Agora separa mais 30 bytes de char para o nome do estúdio, separa mais bytes de int, 4, 8, depende da sua arquitetura, para o ano, né? Então, por baixo dos panos vai ser basicamente a mesma coisa. Só que você tem essa praticidade de organizar os seus dados, né, no código de um jeito muito mais limpo. Várias classes para um objeto. Não é bem várias classes para um objeto. É como se uma classe tivesse objetos de outras classes. Pensando em PO, a gente está fugindo totalmente do assunto, mas assim, respondendo o Jill, imagina que classes, galera, só para quem não sabe a PO. Classes são structs que têm funções, que nem eu falei. Basicamente, eu declaro isso, só que
eu coloco funções aqui dentro, né? Isso seria uma classe em POO, e aí cada variável dessa classe seria um objeto. Basicamente é isso, né? Pensando por cima. Que aí eu posso responder o Gil e todo mundo entende mais ou menos o que eu estou falando. Se eu tiver várias structs aqui diferentes dentro de uma classe, quer dizer que aquela classe tem objetos de outra classe. Mas não é que eu tenho várias classes dentro do mesmo objeto. Beleza, Gil? É ao contrário. Isso. Eu posso ter classes que têm objetos de outras classes dentro dele, né? Mas assim, ano que vem vocês vão ver isso. Mas é essa a ideia, né? Então eu posso ter várias structs diferentes dentro da mesma struct. Não é uma só, eu posso ter quantas eu quiser, quantos fizer sentido no meu problema. Beleza, galera? Então, ó, o que eu vou fazer aqui, então, para mostrar como é legal a gente usar esse tipo de struct aninhada, né? Então, o meu anime vai ter um mangá, vai ter o estúdio que fez o anime, vai ter o ano, né? Vocês percebem que eu mudei o título para 40 porque eu queria colocar Konosuba aqui, então ia passar de 30, tá? Eu fiz essa gambiarra, me desculpem. Eu vou ter uma função para printar os dados do anime específico e os dados do mangá. E isso vai ser bem legal quando a gente vê a implementação de como ficou. O que eu faço aqui, né? Então, eu coloco o título do mangá, certo? Eu criei um mangá aqui. Lembra que aqui eu criei as variáveis globais, tá? Só para mostrar, só para falar de onde surgiu esse mangá. São variáveis globais. Então eu vou falar, olha, eu vou setar o nome, eu vou setar o ano do mangá. Aí o que eu vou fazer? O estúdio, eu vou colocar o nome do estúdio na variável anime. Eu vou colocar o nome do anime, ou o ano do anime, aqui na variável ano do anime, né? Mangá e anime tem anos, mas o compilador sabe de onde vem cada um, né? Ele sabe que esse é o ano do mangá, o outro sabe que é o ano do anime, tá? Eu posso fazer isso numa boa, não tem problema. E aí, se eu quero atribuir qual é o mangá que veio o anime, eu já tenho a minha struct mangá pronta, eu simplesmente passo para minha struct mangá, que é esse mangá específico, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu printo o anime, e aí o que acontece é que o meu print de anime cuida de printar tudo que está dentro dele, certo? Então, se eu for ver aqui, ó, o meu print mangá tá igual que tinha, ele imprime o título e o ano de lançamento, é isso, né? Um printf normalzão. E o meu anime, o que eu tô fazendo? Eu tô chamando o print do mangá, passando então o meu anime.mangá, né? Lembrando que o anime recebe uma struct de anime e o meu mangá recebe struct de mangá, né? E aí eu viro aqui, imprimi o mangá, beleza, agora eu vou lá, o estúdio do anime, o ano do anime, né? Tipo, eu printo as variáveis depois certinho. Isso é bem legal, porque eu tô passando uma struct específica pro meu anime, pra minha variável de print anime, só que pro mangá eu posso simplesmente passar e aí eu tenho uma função que cuida disso. Então, assim, a gente tem uma modularização de código muito legal se a gente conseguir usar bem essa ideia de struct aninhada e de várias structs, né? Porque aí eu posso simplesmente fazer com que cada parte, cada struct minha que eu for criar, eu tenha funções que cuidam das coisas específicas daquela struct. E aí eu consigo fazer uma struct que tenha essas structs, chamarem as funções de cada struct específica sem precisar eu ter uma função print complexa que vai pegar todas as variáveis, por exemplo, tá? Eu basicamente tô falando como você fazer C de um jeito modularizado o suficiente para vocês aprenderem PO numa boa, e que na verdade, assim, é uma ótima prática vocês dividirem as funções para cuidarem de structs específicas e tudo mais, tá? Então, só voltando aqui, né? Só para ficar bem claro. Eu tenho uma struct dentro de outro struct. Eu acesso ela do mesmo jeito, né? Dos métodos. Uma coisa legal. Se vocês quisessem, por exemplo, acessar diretamente o ano do mangá dentro do anime, né? Então, eu posso fazer isso daqui. Eu não sei se alguém sabe qual é o mas ó, anime.mangá.year. Né? Então eu posso ficar fazendo esse acesso da struct dentro da struct, dentro da struct, dentro da struct, até chegar no membro que eu quiser, tá? É só eu ir colocando esses pontos aqui, beleza?
E aí isso daqui ele vai falar assim, olha, eu quero o mangá que tá dentro do anime, e desse mangá eu quero o ano que tá dentro dele. E aí eu vou imprimir ele, vocês vão ver que eu vou imprimir... deixa eu pôr /N pra não... Aí. Ele imprimiu aqui o ano em cima que eu queria, né? Então eu posso ter esse acesso também, tá? E aí eu posso simplesmente passar struct de anime aqui, posso lidar com o mangá do jeito que eu quiser. No caso, eu chamei o print que eu já tinha, mas eu podia ter passado esses prints para cá sem problema nenhum, né? E aí eu cuidei dos prints dele mesmo. Tranquilo quanto a isso, galera? Alguém tem alguma dúvida para alinhar structs? Né? Vocês podem fazer esse alinhamento com quantos níveis vocês quiserem, quantos structs dentro de structs vocês quiserem. Se vocês forem fazer isso no código de vocês, uma coisa que eu peço encarecidamente é documentem bem, tá? Porque, assim, obviamente, esse tipo de coisa, nos exercícios, a gente não vai precisar usar muito, porque os exercícios são relativamente curtos. Eu não sei quantos trabalhos vocês estão tendo com o Melo, que o Melo geralmente passa trabalhos mais complexos em termos de estruturas, né, de dados e afins. Até porque ele passa menos trabalho, então vocês podem fazer uma coisa maior. Então, assim, se vocês forem fazer structures and structures ou algo assim, lembre de documentar bem, porque para quem lê, pode ficar confuso o acesso, né? Como acessar, o que fazer e tudo mais. Até porque o C deixa tudo global, então é bem... Como pode dizer? É bem complicado entender o que está rolando num código com muitas structs que não estão muito bem documentadas, tá? Então, para quem está bolando o projeto, geralmente faz muito sentido, né? Tipo, olha, eu vou fazer esse struct, eu posso fazer outro struct porque eu vou usar depois e tal. Mas para quem está lendo, às vezes não faz muito sentido. Mas assim, é uma artimanha muito útil de usar para programação no geral. Struct é muito, 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 muito útil se vocês pegarem o jeito de usar elas, né? Tranquilo quanto a isso? Coisinhas alinhadas, tá tranquilo? Então, pelo que eu entendi, você acha melhor, tipo, eu tratar, tipo, a struct mangá ali dentro separado, como se ela não tivesse dentro do anime, mas aí depois na hora de printar essas coisas, você printa como se estivesse dentro, é isso? Sim, idealmente seria o melhor, se fizer sentido na sua aplicação, né? Porque a gente tá pensando assim, ó, nesse meu programa, eu vou fazer coisas específicas com o mangá e aí às vezes eu vou ter coisa específica com o anime. Por isso que eu tô até fazendo o struct separado. Nesse caso, faz sentido porque provavelmente você vai usar esse print do mangá separado já. Né? Você já vai ter isso, você vai ter as operações de mangá já separadas porque você precisa usar ele separado. Então faz sentido você só chamar aquela função porque o seu código fica bem mais modularizado. Né? Você não fica tendo que refazer as funções do mangá para as coisas do anime que vão usar ele. Beleza? É mais em termos de tipo, olha, se já usa, para que eu vou fazer de novo? Né? Mas assim, de novo, se no código de vocês não fosse fazer sentido eu ter um mangá separado, né? Se eu fosse, sempre que tivesse um mangá seria porque ele tá dentro do anime, sei lá, uma aplicação que só tá cuidando de coisa de anime, então não precisa existir esse struct, eu posso colocar tudo dentro do meu anime, até porque pelo menos aqui, né, a minha struct específica de anime tá pequena, né? Então nesse caso poderia. Agora, se você for fazer um struct muito grande, até talvez valha a pena quebrar ela em structs menores, que façam sentido, não que você precise usar separadamente, mas que ajude você a lidar com esses dados em pedaços menores, né? Então, resumo da minha resposta depende, mas no geral é uma boa ideia vocês tentarem modularizar bem o código, porque aí quando vocês precisarem fazer uma alteração de alguma coisa, fica mais fácil de você alterar aquele pedaço específico, né? Mas, assim, galera, eu tô falando boas práticas aqui. Para quem tá aprendendo ainda, e eu já vou responder a pergunta do Pedro, mas para quem tá aprendendo ainda, quem tá pegando o jeito das coisas, tomem isso como se der, façam, né? É mais importante para quem tá aprendendo agora, aprender a sintaxe, conseguir fazer o programa funcionar primeiro, né, entender realmente o que está acontecendo para depois pensar como fazer melhor.
Se vocês já conseguirem pegar essas boas práticas e irem usando na vida de vocês, é melhor porque vira instinto, né? Conforme o tempo, vocês já pensam, né? O cérebro de vocês já costuma a pensar em como fazer um programa modularizado, como quebrar tudo em bloquinhos, como reutilizar o código. Mas assim, não fritem muito com isso, tá? Pra galera que tá aprendendo agora e tal, são dicas, tá? Não precisa ficar muito, tipo, oh meu Deus, como é que eu vou estruturar isso? Ai meu Deus, se eu não fizer isso eu sou burro. Não, tá tranquilo. Isso daí é tipo anos de experiência pra vocês começarem a quebrar em bloquinho e fazer tudo tranquilo em bloquinho. Beleza? A dúvida tá respondida também? Tudo tranquilo? Beleza. Como funciona struct dentro da mesma struct? Tá. Como que ela funciona, na verdade, é que eu tenho como desenhar, eu tenho um Paint aqui, né? Esse parte vai dar trabalho de abrir. Imagina o seguinte, ó. Eu vou fazer um grande desenho no Paint para vocês. Imagina o seguinte. Eu tenho isso aqui. Eu tenho a variável A e eu tenho a variável B aqui. Nossa senhora, que bonito. Devia ter pego o meu tablet de desenho, mas tudo bem. Isso aqui é uma struct A. Então eu vou chamar aqui de struct A. Né? Isso aqui é uma struct minha. Então eu tenho uma variável aqui que é de um tipo qualquer e eu tenho uma variável aqui de outro tipo qualquer, certo? E aí eu vou pegar aqui e vou fazer uma outra struct, certo? Que aí eu vou ter aqui nessa struct um tipo C, um tipo D e eu vou ter aqui um struct A dentro dela. Então eu vou fazer aqui que é uma struct B, certo? O que está acontecendo aqui? A minha struct B, ela na verdade é uma variável, é um tipo que eu defini novo para o meu C. Então ele vai tratar como se fosse um inteiro, um char, um vetor, alguma coisa. Ele sabe que é um tipo de dado, né? Só que esse tipo de dado, o que ele sabe é que ele tem vários tipos dentro dele. Então ele tem vários bloquinhos de memória que ele precisa tratar diferentemente, né? Alguns blocos como inteiro, alguns blocos como char e alguns blocos como uma struct. Ele vai lá, vai reservar esse espaço de memória, que eu tinha falado para vocês, né? Quando eu declarar um struct B, ele vai contar quantos bytes uma struct A ocupa, quantos bytes a variável C ocupa, quantos bytes a variável D ocupa, aloca esses blocos. E aí ele vai saber que se eu chamar struct B ponto A, né, ponto struct A, é que é para acessar os dados desse bloco como se fosse uma struct. Se eu acessar o struct B, né, ponto C aqui, ele vai acessar esse bloco como se fosse um inteiro. O ponto D, como se fosse um float, né? Então, basicamente, pelo tipo, ele sabe como acessar. E aqui nesse bloco, fazendo uma outra representação da mesma coisa, né? Aqui nesse bloco, o que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter C, aqui eu vou ter D, e dentro daquele bloco aqui, né? Então, vou fazer setinha só para esse bloco aqui, o que eu vou ter, na verdade, é um A e um B, né? Dentro desse bloco, no fim das contas, eu vou ter as variáveis que estão aqui, né? Eu vou ter isso daqui quando eu tiver esse struct, só que é como se fosse uma abstração, né, pro programador, para ficar mais fácil de você fazer dados complexos, só que para o computador, no fim das contas, quando ele for compilar e rodar as coisas, o que vai ter no final na sua memória é tipo, isso, vai ter uma variável A, uma variável B, só que você vai conseguir acessar, né, o compilador, a linguagem, vai te ajudar a acessar isso, falando struct A.A, struct B.B, e você vai ter o C e o D aqui, né? Então, não é bem uma recursão em si, mas é uma abstração. É como se você tivesse facilitando para o programador ler esses dados mais complexos sem você precisar saber especificamente como esses dados estão feitos. Né? A gente ainda precisa saber os tipos, claro, só que assim, a gente não precisa pensar na estrutura, na organização de como estão esses dados a nível mais baixo, e ao mesmo tempo facilita a gente a abstrair, eu tô falando abstração é outra abstração, mas ajuda a gente a modelar o mundo real em um programa, né? Então,
imagina, eu tava usando o exemplo de um mangá, mas realmente, tipo, listas de filmes, por exemplo, sei lá, imagina se a Netflix fosse feita com cada filme a gente tendo que fazer um vetor de inteiros, um vetor de char, um vetor de todas as coisas separadas, para quando a gente for acessar um filme, a gente pegar o índice dele e aí lembrar de todas as variáveis que eu tinha para acessar uma a uma, tipo, olha, ano, título, gênero. Tipo, eu tenho que lembrar do nome das variáveis para acessar. Enquanto a minha structure só preciso ter uma structure filme. E eu sei, olha, beleza, eu tô acessando um filme, eu sei que é do tipo filme, eu preciso só pegar os dados do meu filme. E aí eu vou, ó, filme.nome, filme.ano, filme. Não sei o quê. E aí, a structure dentro da structure é uma segunda abstração. Né? Falar que, tipo, olha, filme tem gêneros. Tá, mas o que é gênero? E aí, sei lá, eu tenho uma structure específica que vai falar de gênero, que vai falar o nome do gênero, o que ele implica em classificação indicativa, por exemplo, ou qualquer outra coisa assim, né? Então, eles são abstrações de abstrações, mais do que uma recursão em si, né? Porque quando a gente pensa em recursão, é que a gente vai chamar uma coisa dentro da outra coisa, dentro da outra coisa, que o negócio vai ficar se repetindo em vários níveis. A structure dentro de structure é uma abstração. Seria uma recursão se tivesse um mangá dentro do mangá, por exemplo. Aí sim seria tipo uma recursão de coisas, né? O que geralmente não é o caso. Eu acho que dá erro até se fazer isso. Mas ele é simplesmente que eu tô abstraindo mesmo. Né? Eu tô falando que isso daqui é desse jeito porque facilita como eu vejo meus dados. Né? Facilita como eu tô agrupando meus dados, como eu tô passando isso para os programadores, como outros programadores vão conseguir ver. Tem sentido, Pedro? Beleza. Toda vez que vocês pensarem em struct, pensem em abstração de dados, né? Um jeito mais fácil de representar. Nada. Struct é complicado mesmo, mas assim, é uma abstração de dados, galera. É um jeito mais fácil de você representar os dados, tá? Isso. Diga. Daria para pensar também, usando o exemplo de uma struct carro. Vamos pensar uma struct motor. O motor tem uma marca, tem uma potência. Pensando também numa struct de motorista. O motorista tem um nome e uma CNH. Um carro, consequentemente, vai ter um motor, que é uma struct, e um motorista, que é uma struct. Sim. Dá pra pensar assim também. Exemplo clássico de PO, na real. Mas é basicamente isso. É facilitar como você está representando seus dados, principalmente. E aí você facilita muito você lidar com esses dados, de como você vai pensar em trabalhar com eles, e como alguém, por exemplo, que está usando o seu código, continuando o seu código, ele vai olhar e falar, não, beleza, olha, o carro tem que ter isso, eu preciso atribuir isso, sabe? É principalmente em facilitar a programação, né, de coisas complexas. Em CC1 isso é meio... para que eu vou usar, sabe? A maioria dos casos de código que a gente vê em CC1 geralmente são mais simples mesmo, né? A gente fica com essa dificuldade quando a gente tá vendo CC1, tipo, pra que isso, cara? Parece que eu tô complicando as coisas. Só que assim, um dia vocês vão chegar fazer código de tipo 500, 1000, 2000 linhas, e aí vai chegar uma hora que você vai falar, por que eu não fiz isso bem estruturado, né? Então, é um negócio que vai fazer sentido quando forem problemas maiores. Problemas menores, como a gente tá fazendo aqui, esses probleminhas pequenos, realmente é um negócio que, tipo, pra que eu vou fazer, né? Mas eles ajudam muito em problema maior. Beleza, galera? E aí? Aqui. Obviamente, como qualquer tipo de variável, vocês podem fazer alocações dinâmicas. Yay! Então, é igual a qualquer outro tipo de variável, tá, galera? A única coisa é lembrar que é um struct, um tipo struct, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma struct mangá aqui, então eu pego um ponteiro, né? Eu vou alocar dinamicamente. Eu tenho muitas structs que eu quero alocar depois, então eu vou usar a heap para não estourar minha stack. Eu vou chegar e falar, então, ó, meu ponteiro vai receber um malloc. E aí, em vez de eu falar int asterisco, char asterisco, float asterisco, é struct mangá underline t, que eu chamei meu tipo de struct, asterisco, ou seja, é um ponteiro do tipo mangat, que é uma struct. Eu preciso colocar esse struct aqui, lembre-se disso. E aí eu faço uma malloc normal, né, o size off, e aí pegando, ó, como eu falei para vocês, o size off funciona em struct. Eu vou até imprimir nesse exemplo para vocês verem. E eu aloco um espaço que eu vou fazer um mangá só, né?
que por acaso é um mangá coreano, tá? Pra quem sabe, não me julguem, mas Kubeira é muito bom. Leiam. Mas esse é o mangá aqui com o nome e o ano, tá? E aí, ó, vou pegar o exemplo aqui pra vocês. Ponteiro aqui. Isso. Não, ponteiro não. Malok. Isso. Olha, escrevi errado o nome. Então, ó, é aquele exemplo que eu passei pra vocês, né? Eu vou fazer um Malok. E aí eu vou ver que funcionou, tá? Primeiro eu vou rodar aqui e mostrar pra vocês que funcionou. Olha só, ele pegou o título, ele pegou o ano de lançamento, ele alocou espaço, certo? Não explodiu, não apareceu lixo, não fez nada estranho. Alocou espaço. Eu vou aqui pegar para vocês e eu vou imprimir o size off da struct, né? Acho que ajuda até a tirar a dúvida de vocês dos bytes. Eu posso voltar no outro problema também. Pera, não era os 2 pontos aqui. Algum problema em usar a primeira letra da struct como maiúscula? Não, tem uma galera até que usa. Depende de como você quiser representar, né? Unsigned de L, acho que era. Eu não lembro o retorno do size off. Não. Não precisa. Só precisa do U. Não tá dando erro, então beleza. Ele imprimiu 36, então, né? E aí vem o grande caso. Por que 36 se isso é um int e isso é um title? Porque provavelmente ele tá salvando alguma informação extra da estrutura da struct. E eu não tenho certeza. Acho que o Melo tinha falado que quando você aloca uma struct, tipo, mesmo, provavelmente não, ele falou que a arquitetura está otimizada para salvar, acho que alguma coisa de 2 lá, porque fica mais fácil de acessar. Potência de 2, faz sentido. Isso mesmo. Faz sentido. Faz muito sentido. Mais 36, potência de 2, tá? Faz sentido. Múltiplo de 2, realmente faz muito sentido ele ter feito isso. E aí eu vou pegar com vocês aqui, só para eu usar minha struct dentro de struct, para vocês verem o que eu estava falando antes. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou imprimir o size off do mangá e o size off do anime aqui para vocês. Só pra gente. Eu preciso mudar esse tema. Eu preciso muito mudar esse tema. Aqui, ó. Lembra que... certinho. Porque aqui eu mudei pra 40 o tamanho da struct, né? Não sei se vocês lembram porque não cabia o Konosuba. E virou 44. Realmente, de 4 em 4. Faz total sentido. Eu tinha esquecido esse detalhe. Faz muito tempo que eu não printava size of struct. E aí o anime, ele pegou 80. Então, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ele tem os 44 do mangá. Com mais 30 daqui, né? Então seria 74. Com mais um int seria 78. E aí ele foi para 80 porque é de 4 em 4, né? Então, como eu falei para vocês, ele basicamente aloca aquele espaço do mangá dentro dele e mais esses espaços aqui, né? Então, para vocês verem aqui, não é nenhuma coisa de outro mundo, né? Ele pega os tamanhos certinhos e ele aloca o que está pedido para alocar aqui na minha struct, tá? Então, cadê? Malloc. Aqui. Do malloc da struct, né? Alguma coisa. Lembrando, né? Como é um ponteiro, então setinha em vez de ponto para acessar as variáveis, né? Aqui você multiplica por quantas structs você quiser no seu vetor, por exemplo. Para dar free também você precisa dar free. Não esqueçam, não façam que nem eu e sejam um péssimo programador que não dá free nas coisas. O que o Java faz com a gente, o C Sharp. Lembre de dar free quando vocês locarem, né? E alguma dúvida aqui? Locação dinâmica? Lembrando que funciona o malloc, o realloc, o calloc, o free. Todas as funções de locação dinâmica funcionam para struct. Beleza, galera?
De boa até agora? Então, vamos lá. Última coisinha de struct. É um saco ficar digitando aquelas struct toda hora, né? Eu acho que todo mundo acha isso. Em C, a gente pode dar apelido para as coisas, alias, né? Os alias das coisinhas, que faz com que um tipo seja identificado com um nome diferente. Eu simplesmente mudo o nome pelo qual me refiro a algo. Eu não sei se vocês já viram, mas é só usar essa palavra mágica, typedef, e aí você coloca o tipo e o novo nome que você quer dar nas coisas, né? Então a gente pode tanto usar para mudar o nome de int, char asterisco. Sei lá, nossa, eu vou usar muito int asterisco, eu quero chamar int asterisco de Adalberto. E aí eu simplesmente vou lá e falo, olha, agora o meu int asterisco é Adalberto. Beleza, é isso. Eu cansei de chamar minha struct, eu vou chamar minha struct agora de Zé, e aí todas as minhas struct eu vou usar como Zé. Eu posso fazer isso numa boa. Não façam isso, que é uma péssima prática de programação, porque ninguém vai saber quem é o Adalberto, né? Mas a gente pode usar, então, por exemplo, eu quero chamar o meu char de C, porque eu tenho muita preguiça de digitar 4 palavras, eu quero digitar de 4 letras, eu vou digitar uma letra. Posso. Eu quero meu signage int virar word, que é um outro jeito, geralmente a gente chama de palavra, né? Aí eu posso fazer isso. Meu char asterisco agora é pechar. Pronto, eu não preciso mais de char asterisco, eu digito só pechar. Também posso. Eu tenho especificamente que um array de 50 chars eu quero chamar de field. Eu posso. Também. Então eu só preciso falar typedef, o tipo e o nome do meu novo tipo. Para struct é a mesma coisa. Eu coloco typedef, eu defino toda a struct aqui, e aí no final eu coloco o nome que esse meu tipo vai ter. E aí eu posso chamar só pelo nome da struct, eu não preciso mais colocar a palavra struct aqui para quando eu for usar, né? Então, aqui mostrando como eu estou usando, né? Então, ó, C, mais char, another char, asterisco PTC1, todos eles são ponteiros de char, ponteiro de char, um char, um char. Isso aqui é um unsigned int, isso aqui é um ponteiro de char, que eu não precisei falar char asterisco. Isso aqui é o field, né? É um array de 50 caracteres. Isso aqui é um mangá, um struct mangá, né? E aí, deixa eu mostrar para vocês. Peguei meu mangá, né, o que a gente está usando desde sempre, defini ele como struct e chamei de mangá T. Então agora olha que bonito, ó. No meu print, eu não preciso mais colocar struct. Quando eu vou declarar um mangá novo, eu não preciso mais declarar struct. Eu vou atribuir as coisas normal, não muda nada aqui, né? Então, ó, Boku no Hero Academia, começou em 2014, eu passo para imprimir o mangá. E aí aqui eu também não preciso mais de struct. E aí continuo acessando do mesmo jeito, né? Então, principalmente para struct, typedef é muito útil para você não ter que ficar digitando struct. Você define uma vez só, quando você vai escrever struct, coloca um typedef antes, dá um nome para essa variável, e aí tudo funciona normal, né? Basicamente você está falando para o seu compilador chegar e falar assim, olha, toda vez que você vê essa palavrinha mágica mangá T, na verdade eu estou falando que é isso daqui, né? Você troca por isso daqui quando você for usar. Beleza, galera? Quanto a isso, né? O typedef. O typedef vocês podem usar para qualquer coisa, tá? É que ele é bem usado principalmente para struct, porque diminui bastante o tanto de coisa que você escreve. Mas sei lá, é como eu falei, se você tiver ponteiro e você não quiser ficar escrevendo toda hora, você pode falar typedef ppp de int, ppp int, é isso daí. É int asterisco, sabe? Vocês podem fazer para qualquer coisa. Tranquilo? Vale muito a pena usar, tá? Eu vou rodar aqui só pra vocês verem que funciona, que eu não tô mentindo pra vocês. Olha, funciona normalmente, não deu erro, não deu problema. Isso existe, tá? Belezinha, então, galera? Então, galera, eu vou falar um pouquinho de uma struct especial chamada file, que eu sei que vocês viram, que eu sei que vocês estão sofrendo, e eu sei que vocês estão usando bastante nos trabalhos da teoria. Por isso que eu já vou falar um pouquinho dela, para a aula que vem a gente poder focar em alguns exemplos e algumas coisas mais legais de arquivo, só para dar um help para vocês, né? Então, o file, eu não sei se vocês sabem ou não, mas é uma struct, né? Que ela é muito importante para manipulação de arquivos, entrada, saída, leitura de arquivos no geral.
O conteúdo interno dela, pra gente, no geral, a gente não vai usar, porque eles são basicamente todos encapsulados, né, pela biblioteca stdlib, né, que vai ter as funções dele, ou não. Mas isso daqui é o file, basicamente. Né? O file, ele vai ter esses shorts aqui, o level, token, besize, o fd, flags, hold, o buffer do que está escrito nela, esse curp, que eu tenho a colinha depois na próxima slide, que eu não lembro o que é, e se é temporário ou não. Então, ó, isso aqui é como se fosse a memória de um file, né? Com todas as variáveis que ele tem dentro dele. Então, o level, se ele tá o nível do buffer dele de leitura totalmente interno, a gente não usa para nada, né? Se o buffer tá vazio ou se não tá, se ele é válido, né? Esse token de validação, o size do buffer que eu estou usando para ler e escrever do arquivo, o descriptor do arquivo, né? Qual é o arquivo que eu estou agora, o fd que eu estou usando agora, o status do arquivo, se está tudo ok, se não está ok, como é que tá. O character se eu não tenho espaço available no buffer, então esse hold basicamente tipo, pera, eu não tenho espaço ainda no meu buffer para a transmissão de dados por um pouco. O buffer em si de dados, né, onde eu vou colocar os dados que eu vou ler ou escrever do arquivo para depois passar para o programa, ou para o arquivo em si. O ponteiro atual, onde ele está apontando, e se ele é temporário ou não. A gente precisa saber disso? Não, raramente, muito dificilmente, porque a maioria dessas coisas é lidado internamente. Porém, eu quis trazer para vocês aqui só para mostrar que assim, o file é uma struct, que tem um monte de coisa dentro, e que isso facilita muito a nossa vida, porque a gente nem precisa saber o que ele está fazendo ou não, é só chamar as funções da biblioteca, né? Então é um uso bem legal da gente ver de structs, né? Que file, eu acho que é tipo de longe a struct que a gente mais usa em C, e aí a gente pode ver que ele é bem complexo e a gente nem vê essa complexidade quando está usando, né? Isso é bem interessante. E aí, como eu estava falando, né, o stdio, não stdlib, o stdio usa as funções do C para lidar com o file. A gente não tem que lidar na mão com quase nada do file, é só usando as funções. E aí, por exemplo, a gente tem o fopen, que faz alocação de memória automaticamente. Para tudo que a gente precisa do arquivo, a gente não precisa pensar no que vai fazer. A liberação de memória, né, é pela fclose, então apesar de a gente ter um ponteiro file, quem aloca a memória é o fopen, quem dá free é o fclose. Outra coisa importante, né, stdin, stdout, stderror, as entradas, saídas padrões, né, e a saída de erro padrão, são do tipo file. Inclusive, vocês estavam falando lá no Telegram de redirecionar entrada e saída, vocês estão redirecionando stdin e stdout, que são files, olha só. E vocês nem sabem que era file ou não, vocês só usam. É a maravilha de você usar structs bem encapsuladas, né? E aí eu trouxe um exemplozinho para vocês de arquivos, que eu vou explicar aqui no código, mas no slide tem a explicação, se vocês quiserem ver pelos slides depois. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, o famigerado file, né, que vocês estão usando bastante. Quando eu quero gerar um arquivo, eu preciso fazer um ponteiro para um file, né, que geralmente a galera chama de pfile, ou pf, o que é que seja, não confundir com prato feito, desculpa pela piada horrível. E aí esse ponteiro aqui é onde vai armazenar o meu ponteiro para o arquivo que eu for ler, né, que eu for abrir e aí ler, escrever o que eu quiser nele. Geralmente, para ler as coisas eu faço um buffer. Não precisa, eu posso ler char por char, eu tenho vários jeitos de ler, e aí a gente vai ver aula que vem como ler, como escrever de arquivos, vários jeitos possíveis, e a gente vai praticar algumas coisas para vocês ficarem bem craques nisso. E aí o que eu vou fazer, né? Eu vou atribuir o meu ponteiro para um arquivo, para esse meu pfile, usando o fopen, que é como eu falei, ele vai cuidar de toda a alocação dinâmica, toda a abertura de arquivo, toda essa mágica de dar com o arquivo. O fopen abstrai pra gente, eu só preciso passar o nome do meu arquivo e o modo, né? Tem vários modos, a gente vai ver direito lá que vem, mas tem leitura, leitura binária, escrita binária, append para escrever só no fim do arquivo, append mais read, combinações delas infinitas, né? E para ser binário ou textual. No caso que eu estou falando é R, que eu vou ler, né? Read, eu só tenho permissão para ler, se eu tentar escrever vai dar erro.
Por isso que é importante você usar a permissão certa para o seu programa não fazer besteira. E como é um arquivo TXT, não é um arquivo binário, né? Eu consigo ler por caracteres, é só o R, não é o RB, que seria read binary, né? É só um read. O que eu vou fazer? Boas práticas, né? Toda vez que eu dou um fopen, eu vejo se o meu ponteiro é null ou não. Porque se o fopen falhar, ele retorna null. E aí eu nem continuo fazendo, porque deu erro, né? Tipo, meu arquivo não abriu. Não adianta eu tentar mexer numa coisa que não abriu. Tá morto o negócio, não adianta. E aí tem essa função aqui, vocês podem tratar com exit, qualquer outra coisa, mas tem essa função padrão, né, do C, que é o p-error, que aí você dá um print num erro específico, né, erro abrindo o arquivo. Pode usar, pode não usar essa função, vocês que sabem. Vocês podem fazer só o printzão mesmo. Se o arquivo abriu, se deu tudo certo, se tá tudo funcionando, eu vou ler ele até acabar o arquivo. Então, vocês já tiveram bastante problema nisso, eu vi lá no grupo vocês sofrendo com isso, mas um dos jeitos, existe outro jeito, mas um dos jeitos de você ver se o arquivo acabou ou não é usar essa função FOF, que é File End of File, passando o ponteiro do arquivo para ela, né? Que aí basicamente ele vai retornar verdadeiro se o arquivo acabar e falso se ainda tem coisas no arquivo, se ele não achou ainda o End of File, né? Que é aquela EOF, né? Com letra maiúscula, que é aquela macro que indica que é o fim do arquivo, né? Então, enquanto eu não achar o meu fim do arquivo, eu vou ler o meu arquivo. Então, o que eu vou fazer é dar um fgets. É um dos jeitos de ler arquivo. Tem fread, tem fprintf, fscanf, né? Que eu posso ler. Ao que vem a gente vê todos eles, as coisas específicas de cada um ou não. O fgets é um deles. O fgets eu passo um buffer, que é um array de chars, que eu vou salvar. Eu passo o tamanho desse buffer, né, que é o máximo que eu consigo ler de uma vez. E aí eu passo do arquivo que eu vou ler, né, de onde eu tô lendo. Inclusive, isso pode ser o stdin, se você quiser ler a entrada padrão, tá? Dica. E aí eu vou ver aqui, ó. Se o meu fgets for igual a null, break, deu erro, meu Deus, alguma coisa aconteceu, eu saio desse while, fecha tudo, estado de emergência. Se não, se isso daqui retornou alguma coisa diferente de null, tá tudo certo, tudo tranquilo, eu continuo o meu programa, tá? Esse break aqui, ó, é aqui, tá? Só para deixar claro. Só se isso acontece. Em todo caso, eu li, né? Eu li o que tinha para ler, joguei no meu buffer, e aí o que eu tô fazendo é que eu tô imprimindo o que eu li no meu buffer. No caso, esse cara tá usando o fputs, printando o stdout. Eu poderia fazer um printf %s buffer, né? São equivalentes esses comandos. Depois eu posso testar aqui. Eu espero que funcione certinho. Porque talvez tiver alguma coisa de espaço, essas coisas, o printf não funciona direito, eu não tenho certeza. Mas é pra ser equivalente, tá? É que eu não testei, por isso que eu tô dando warning, que às vezes eu testo algumas coisas que eu não testei antes e dá erro. E eu fico com cara de trouxa. Mas... E aí o que acontece? Terminou de ler o arquivo, dá fclose. Lembrem de dar fclose nos arquivos para não ficar consumindo memória, para você realmente fechar o arquivo. Se você tentar abrir de novo o arquivo que você não fechou, vai dar erro, porque ele vai estar levantado a flag que está em uso, tá? Então fclose sempre importante. Não esqueçam dele. Terminei de ler o meu arquivo, terminei de fazer a operação com ele, fecha. Se alguém depois, em algum momento do programa, quiser usar de novo, abre, né? Tentem sempre lembrar de fechar o arquivo quando você parar de usar e não tiver certeza se vai continuar usando ou não, você fecha, e se alguém for usar de novo, abre de novo, tá? Então o que eu vou fazer é isso, né? Eu vou abrir o arquivo, verifico se não é nulo. Enquanto não chegar ao fim do arquivo, eu faço alguma coisa com ele. No meu caso, eu vou ler usando fgets e imprimir na saída padrão o que eu li do meu arquivo, tá? E no final eu fecho. Arquivo, basicamente é isso, o básico dele, né? A gente sabe que tem, provavelmente vocês viram na teoria já, que dá para você ler de uma parte específica do arquivo, procurar um negócio específico dentro do arquivo, dá para você dar append, dá para você escrever coisa no arquivo, mas assim, o básico de uso é abre, vê se não tá nulo, faz a operação que tem que fazer, até verificar o fim, ou se estiver escrevendo, só escreve, né? Não precisa verificar se está lendo até o fim, fecha o arquivo, beleza, acabou, né? Então eu vou imprimir aqui para vocês só para... Aí, eu tinha esse string lá dentro, uma frase bonitinha do Eisen de Bleach, ele imprimiu tudo, ó, tem espaço, tem /n, tudo bonitinho, tem
tudo que vocês podem imaginar, ele imprimiu certinho. Beleza, galera? Ó, tá toda a string aqui impressa bonitinho, né? Aí... Não. Oi. Nesse caso do buffer ali, que tem 100 caracteres, então ele só poderia passar 100 caracteres pro stdout, não é? Por vez 100 por vez. Daí... tá, enquanto não for o final do arquivo, então Isso. vai... tá, não tinha... Sim. A gente... É isso. Tem jeito de você ler, por exemplo, char por char, né? Tem várias funções de leitura, né? Tem fget, tem o fread, tem várias funções específicas, cada um tem a sua propriedade. Geralmente, aproveitando o gancho para falar devagar um pouco, geralmente é interessante usar coisas com buffer assim, porque, a não ser que vocês tenham SSD, né, vocês vão... Provavelmente o Melo falou isso, o Melo gosta de hardware, ele fez doutorado em coisa de elétrica, né? Vocês sabem que o HD, eu acho que vocês sabem, se vocês não souberem, o HD é um disco que tem uma ponta, né, que vai ler o disco, como se fosse uma vitrola, né? Ele vai apontar para o lugar de leitura e aí a ponta vai passar por cima, ver as ranhuras, vibrar, e aí de acordo com a vibração, sabe qual é o bit que está lá dentro, e aí ele lê a informação que está lá, né? Essa parte de você pegar, acessar o HD, ler a coisa que está nele, passa os dados, tal, ela é relativamente demorada, relativamente custosa de tempo. Então, geralmente, a leitura de arquivo é feita com buffers mesmo, né? Você vai ler um tanto relativamente grande de dados de uma vez só, para poder reposicionar depois a ponta do HD, que demora alguns microsegundos, o que é relativamente grande esse tempo, né? Para depois ler de novo mais um bloco gigante, porque aí o tempo que você vai gastar processando internamente no programa um bloco de, sei lá, 1 kilobyte é muito menor do que o tempo que você vai gastar reposicionando a ponta de leitura do HD, né? Então, assim, geralmente é mais otimizado você ler por buffers, por blocos, né, grandes de código ao mesmo tempo do que você ler um por um. Em operação de HD, a pior coisa que você pode fazer é ficar lendo um char por vez, né? Tipo, você lê um char, lê outro char, lê outro char, lê outro char. Isso aí é extremamente demorado, tá? Mas assim, por enquanto, não fritem com isso. É só um aviso geral que esse tipo de operação é custosa. Por isso que geralmente quando vocês veem exemplo de arquivo, eles usam esse tipo de coisa de buffer, tá? Mas, assim, isso foi um extra só. Não fritem muito com isso agora. Criaram um loop pra dar pau no HD, caramba. Cara, ficar lá lendo até arriscar tudo. E realmente isso acontece, né? O tempo de uso de vida do HD geralmente é porque ele começa a arriscar e dar problema e tudo mais, né? No HD, no SSD é porque começa a queimar os transistores. Mas no HD a maioria das vezes é risco. Tanto que hoje em dia nem tanto, mas antigamente... vocês são mais ou menos dessa época, vai. Eu não sou tão mais velho que vocês assim. Mas a notebook antigamente, se caísse no chão, ou se você deixasse ligado e colocasse na mochila, provavelmente ia começar a dar pau nos seus arquivos, porque o HD não tinha nenhum sistema anti-queda para verificar quando parar de usar ou não, e aí a pontinha do HD, tipo, se tivesse movimentos, colocasse ele na vertical, qualquer coisa assim, ele começava a riscar o disco, dependendo da força, né, que você mexia ele, esse tipo de coisa. Então, realmente, tipo, o HD tinha muita chance de riscar. Tipo, realmente riscar, passar a pontinha. Mas assim, isso vocês vão ver de HD mais em organização de arquivos semestre que vem, que eu não sei ainda com quem vai ser. É verdade, eu esqueci de falar pra vocês, eu vou dar aula semestre que vem de novo. Me recontrataram. Yay! Mais um semestre dando aula. Vou renovar, não sei o que eu vou dar ainda. Não faço a mínima ideia. Ninguém sabe, eu acho. Mas e aí? Vocês vão ver isso melhor em arquivos, né? Uso de arquivos, no geral, vocês vão ver em arquivos bastante. Vocês vão usar muito file, fseek, fget, fprintf, esse tipo de coisa vai ser muito usado lá, né? Então, é importante, o uso de arquivos, bem importante, tá? E valeu, galera. Tá. Alguém tá com alguma dúvida nesse básico de arquivos aqui? Quer perguntar alguma coisa? Né? Eu trouxe, por enquanto, só essa introdução de arquivos para vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Nesse bloco novo de exercícios aí, tem exercício de arquivo? Eu tenho quase certeza que não.
Eu acho que ainda não tem arquivos. Entendi. Mas Eu vai acho. ter ainda nesse semestre Vai ter o bloco de 4. arquivo. Vai. Tá bom. Vai ter ele ainda. Se eu não me engano, esse bloco foi struct, passagem por referência, ponteiros no geral. Tá no run codes o que cada um foi atribuído, né? Mas eu vou dar uma olhada aqui. Eu olho agora, tá, se vocês quiserem. Mas assim, ó, aqui eu coloquei o geral, o que cada função faz, que eu fui falando com vocês, tá? Só pra depois, se vocês quiserem pegar os slides, tá escrito o que ela faz. E aí tem as referências da aula de hoje. Deixa eu ver aqui no Run Codes. Deixa eu ver. Não, Randy. Randy o quê? Randy MC, saudade. Run Codes. Deixa eu abrir aqui. Droga! Depois eu abro. Vai que vocês roubam minha senha. Eu estava jogando Persona, desculpa, galera. Cadê? Achei. Então, galera, é isso que eu ia falar pra vocês hoje, eu acho. Ao que vem eu falo mais de arquivos. Tem muitas coisas pra gente falar de arquivos, né? De tipo de arquivo. Mas, no geral, tá tudo bem com Persona Royal, sim. Eu comprei domingo retrasado. Eu estou jogando tudo de novo. Tudo de novo. É muito bom, cara. Eu recomendo. Mas tá caro. Meu coração doeu. Mas Persona é muito bom. Joguem. Se vocês tiverem oportunidade. É muito bom. Melhor de RPG dos últimos 20 anos. E todo mundo sabe que o melhor é Final Fantasy IX. Dos últimos 20 anos, obviamente. E eu não vou começar essa briga aqui. Eu tô zoando, pelo amor de Deus. A galera do Final Fantasy VII vai vir daqui a pouco. Mas é isso aí, galera. Destruct, tá tudo ok. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês falem, tá? Manda lá no grupo também, se vocês quiserem. Tem bastante exercício com isso, né? Agora nessa parte. De arquivo a gente vê aula que vem com mais calma. Se vocês tiverem alguma coisa específica que quiserem depois que eu falo também, vocês já vão falando. Tem bastante coisa de arquivo. Eu vou tentar abordar tudo. Mas assim, arquivo tem vários jeitos de ler, de escrever e tal. Então eu não sei quanto que vocês talvez estejam com dúvida específica. Eu sei que acho que vai ter um trabalho com coisa bem específica de arquivo na parte teórica. Então se vocês tiverem com alguma dúvida tal, de coisa específica, eu posso tentar falar. Então lembrando que daqui 2 aulas a gente vai conversar sobre as coisas da graduação. Tentem aparecer, que eu vou falar só na live mesmo, eu não vou gravar. E acho que é isso, galera. Precisando de alguma coisa, né? Os exercícios lá, então, desse bloco, eu acho que todos são meus. Então, se tiver algum pau que nem o que vocês já falaram hoje, que eu preciso arrumar, me avisem, tá? Em teoria não é pra ter pau, porque acho que já umas 2, 3 turmas do BSI usaram ele, que eu fiz quando era pai do meu orientador, em Lab de CC, e ele usou um outro ano depois. Então, assim, não era pra ter esse tipo de erro. E quando tem é porque literalmente ninguém percebeu. E todo mundo fez exercício e falou, funciona, tá ok. Né? Então, avisem qualquer coisa, beleza? Acho que é isso então, galera. Qualquer coisa vocês me falam. Uma ótima semana pra vocês. Boa sorte com os trabalhos. Não, eu posso perguntar. Oi, diga. Meio que eu tava pensando aqui. O Melo tinha dado uma vez numa aula dele lá a função pra ler linha, né? Tipo, uma read line. Sim. E daí ele fazia caractere por caractere, né? Sim. Daí, tipo assim, eu pesquisei bastante lá. Tipo, muita gente falava pra usar às vezes, fget ou fgets. Tem uma função que chama getLine. E, tipo, será que seria interessante usar essas funções também ali? Ou será que poderia dar problema, tipo, ele meio que não aceitar, sei lá? Porque, tipo, getLine é, tipo, essa é uma função que você coloca e ele lê a linha, né? Não é uma função de fato que nem ele tava fazendo e falou. Então, pro arquivo, você precisa usar as coisas que dê para acessar as variáveis dentro do arquivo, né? É porque, assim, quando a gente lê as coisas do printf específico, a gente não tá pensando num file, né? Lembra que o file é uma struct e a gente precisa acessar as coisas direitinho dentro do file, né? E aí, se vocês forem fazer um readline para arquivo, tem que usar as funções específicas de arquivo só. É a única coisa, mas dá para fazer, em teoria. Vocês podem fazer a própria função de vocês para facilitar a leitura de dados dos arquivos.
Se foi essa dúvida, se eu entendi direito. Se não... Nem seria no arquivo, mas tipo, de qualquer coisa assim mesmo, tipo do teclado mesmo. Só do para do buffer e já. No minha caso ia ter o arquivo, né? Sim. Mas, tipo, substituir, sei lá, fazer uma função melhor, em vez de fazer aquela função só de ler caractere do FQTC. Então, vocês podem. Assim, se vocês, na aplicação de vocês, não for muito boa usar a função específica que tem na biblioteca, vocês sempre podem criar de vocês, né? Não tem problema nenhum. Sei lá, minha aplicação em específico eu quero ler tal tipo de dado diferente, é que nem a do Melo, tipo, ler dado com espaço, com /n, essas coisas sempre é um problema, então vou fazer uma função minha que eu consiga ler especificamente, né, esses dados sem ter problema nenhum. Vocês podem fazer à vontade, não tem problema não. Inclusive é bem legal vocês terem uma biblioteca pessoal em si, né, tipo com essas funções que facilitam a vida e vocês só reutilizarem quando precisarem. É uma boa prática no geral. Beleza. Tranquilo, Cláudio. Ele tinha feito caractere para N ler /n, se não me engano. O /r tem sempre esses problemas, cara. Nossa. O /r é um saco. Mas se eu não me engano, ele não... O readline do Melo é para não pegar o /r. Eu também fiz ela, galera. Essa função readline do Melo aí é histórica. Desde quando eu fiz CC2 com ele em 2012. Ela existe, eu tenho ela implementada em algum lugar no meu HD. Então, ela é bem útil. Vocês vão usá-la para boa parte das coisas daqui em diante. Porque /r sempre é um problema. Sempre. Por que as pessoas não podem concordar em uma formatação só, né, cara? É triste a vida. É sempre um problema porque a galera não concorda com uma formatação específica e fala, não, vamos manter isso. Todo mundo tem que querer fazer o seu tipo específico. O meu é melhor com /r, melhor com /n, é triste. Mas é isso aí então, galera. Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Belezinha? Acho que é isso. Obrigado, Léo. Nada, galera. Então, até semana que vem, galera. Obrigado pela presença de todo mundo. E qualquer dúvida, vocês me mandam, tá? Vou parar a gravação aqui.